Olá a todos, de volta aqui para mais um vídeo. Nesta fase, que todos que estão acompanhando sabem que o meu esforço maior está em cima da tradução daqueles livros, mas eu, como prometi, não iria deixar de comparecer aqui. Dessa vez eu vou fazer uma coisa que facilita também, e eu acho interessante, que eu vou repostar com alguns cortes, eu vou explicar esses cortes, um vídeo que eu fiz em 2018. E há um motivo para eu refazer esse vídeo hoje, além da facilidade que é um vídeo já pronto. Este vídeo teve um desempenho muito bom, estejam vendo nessa figura que eu estou mostrando aí, como que esse vídeo teve um desempenho bom e como é que essa situação permanece durante o desenrolar, né, do tempo, né? Esse livro foi publicado em 14 de abril de 2018, que é um vídeo sobre críticas minhas à eficiência, à eficácia e até mesmo vamos dizer assim, a importância do acordo militar que o Brasil tem com os Estados Unidos ao longo dos anos, né, que os resultados são pífios. Esse vídeo foi publicado em 14 de 4 e as visualizações totais dele atingem hoje, né, na data de hoje, 53.527 visualizações. Não é o vídeo mais visto do canal, mas está entre aqueles campeões, né, com 4.393 curtidas. Nos últimos 3 anos, ele foi visto 29.298 vezes. Nos últimos 2 anos, 13.140. Aí nos últimos 365 dias, 1.814 vezes. E aí veio 180 dias, 1.295, nos últimos 3 meses, 592, e nos últimos 30 dias, apenas 140 vezes. Ou seja, muita gente que entrou no canal posterior não viu esse vídeo. Então eu vejo, por exemplo, postagens de vídeos em podcasts 2, 3 dias depois de terem sido publicados os vídeos, né? O produtor de conteúdo coloca lá um podcast. Eu estou fazendo uma reprodução de um vídeo 4 anos depois, com algumas modificações. Primeiro porque a motivação que eu tive na época de fazer esse vídeo, ela teve a ver com um comentário de jornalista que ficou muito famoso durante o último governo. Ele fez um comentário relacionando o acordo nuclear do ponto de vista do submarino, do ProSub, com a possibilidade de a aliança militar com os Estados Unidos ser prejudicada por isso. Um comentário impreciso, e naquela época essa foi a motivação do vídeo. Essa parte eu cortei porque não nos interessa isso agora. A motivação para eu repetir esse vídeo foi um comentário no meu último vídeo. Eu fiz um último vídeo sobre um episódio, vai passar aí a referência, todas as referências desses vídeos eu vou colocar, né? Esse episódio do Siqueira Campos, que foi um vapor apreendido durante a guerra. Eu fiz um comentário, fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo mais histórico do que de defesa, e eu já nos comentários já mostrei que o desempenho dele no canal não é o mesmo desempenho de um vídeo exclusivamente de defesa. Cai muito o desempenho. A minha audiência está mais focada em equipamentos, aquilo que tem de tecnologia moderna, e não quer saber muito de história. Mas eu tive um comentário interessante, todo mundo pode dizer o que escreveu, o que quiser. E esse comentarista achou o comentário típico de um esquerdista. Olha, eu estou anos-luz de me colocar do lado da esquerda, e eu não faço comentários de caráter político nos meus vídeos de defesa, e em vídeos que eu fazia antes, eu parei de fazer política há mais de 2 anos, quase 3 anos, né? Então eu não faço esse tipo de comentário. Então ele fez um comentário, quem quiser ver lá no vídeo, ver um comentário longo, e em última análise ele me considera um esquerdista raiz por causa de criticar acordos militares do Brasil com os Estados Unidos, como se considerar pífio o resultado desses acordos fosse alguma coisa de esquerda, de direita ou de anti-americanismo, né? Então eu resolvi repostar esse vídeo, talvez ele tenha a oportunidade então de ver, né?
Eu cortei uma parte final que falava, que é especificamente também da época em que o vídeo foi feito, 2018, nós estávamos na eventualidade de um novo governo. Eu fiz alguns comentários relativos a essa possibilidade de novo governo. Isso eu cortei porque também não interessa, não é atual, né? Nós já passamos isso, já estamos de novo, né, na situação anterior, né? Então, sobre isso, o tema Aliança Brasil-Estados Unidos é um vídeo repostado com alterações. E lembrando sempre, né, eu preciso que lembre as pessoas, quem está entrando no canal pela primeira vez, que utilize aí essas informações dessa rodapé que roda aí, com as informações de auxílio ao canal, seja diretamente pelo YouTube, pela ferramenta Valeu, seja por Pix, seja pelos meus livros na Amazon, os livros meus próprios, da minha própria autoria, e os livros das minhas listas na Amazon. Quem quiser ajudar o canal tem essa contrapartida, ou diretamente ou através de adquirir os livros. E não esquecendo, né, de clicar aí, quem não conhece o canal e gostar do vídeo, clicar para receber atualizações, assinar o canal, tá? Isso é importante para que a gente continue. E vou continuar nesse período que vai durar mais uns 2 meses de esforço concentrado que eu estou fazendo num outro projeto. Tentarei sempre vir aqui e colocar algum tipo de vídeo. Às vezes vou fazer esse artifício que eu já vi que muitos YouTubers usam, né? E pegaram um vídeo que teve sucesso, mas há muito tempo no passado, e fazer vamos dizer assim, um remake, uma espécie de uma maquiagem e colocá-lo de novo. Então é isso aí, vamos ao vídeo sobre a aliança e que, por criticar a eficácia pífia dos acordos que a gente tem de fornecimento de equipamento com os Estados Unidos, o cidadão considerou esquerdista, né? Então vamos ao vídeo. Na verdade, os Estados Unidos nunca foi um aliado militar eficaz do Brasil. Ele sempre deixou a desejar. Um aliado, né, não deixa o seu aliado ter as Forças Armadas sucateadas, né? Se há interesse estratégico num aliado, ele estará lá cuidando para que essas Forças Armadas estejam operativas, né? Isso os Estados Unidos nunca fez conosco. Mas para que a gente converse sobre esse assunto, é preciso voltar um pouco no tempo, né? Um pouco na história, para a gente entender bem o contexto. Aconteceram 4 surtos de construção naval no Brasil, né? O primeiro surto de construção naval ocorreu na Guerra do Paraguai, com a necessidade de navios na Guerra do Paraguai, e naquela época o Brasil tinha tecnologia para os navios que se usavam na época, né? Naquela época se fez uma marinha bastante poderosa, se construiu aqui no Brasil, e a marinha saiu da Guerra do Paraguai, e a marinha teve muita influência nesses conflitos, tanto na Guerra do Prata quanto na Guerra contra Solano Lopes. A marinha foi fundamental na solução desses conflitos. A marinha saiu como a 5ª maior marinha do mundo em número de embarcações, né? E isso foi declinando porque, com o advento de novas tecnologias, o uso do aço, não só aço e madeira, mas o uso do aço em maior extensão, as máquinas a vapor, a gente foi perdendo o bonde, né, da tecnologia, o bonde da industrialização. E aí o segundo surto que ocorre 10 anos depois, foi depois da Revolta da Armada, depois da Revolta da Chibata. Esse surto já ocorre não com construção no país, mas mais com compras no exterior. Foi a época em que nós compramos os Dreadnoughts, os cruzadores Dreadnought, que era um cruzador que, na verdade, todos temiam, né? O nome do cruzador dá a ideia de que ele não temia nada, né? Esses cruzadores eram uma mania na época em todas as marinhas. E o Brasil se colocou, né? Comprou 2 desses cruzadores, né? Foi o Minas Gerais, né? E o São Paulo. E, ao mesmo tempo, né, a Argentina e o Chile também fizeram essas compras, né? Com a diferença que a Argentina e o Chile fizeram as compras um pouco mais tarde, os do Brasil chegaram em 1910, os do Chile e da Argentina em 1915, o Rivadavia e o Moreno, e o do Chile, La Torre, chegou em 1920. Esses cruzadores da Argentina e do Chile eram um pouco mais evoluídos, porque havia-se já notado alguns erros no projeto inicial dos Dreadnought, e o Brasil, os nossos eram da primeira leva,
E essas correções faziam com que ele tivesse um poder de fogo maior para a borda. Quer dizer, ele poderia apontar os 12 canhões para uma borda só, enquanto os do Brasil só podiam apontar 10 canhões, né? Então já era uma evolução. Esses Dreadnought reforçaram bastante a nossa marinha na época. O terceiro surto ocorreu já na Era Vargas, né? Na Era Vargas, e nessa época os Estados Unidos realmente deu algum apoio ao nosso país, porque também nós estávamos sendo atacados na nossa costa, e para defender o Atlântico ele forneceu algum equipamento. Nós vamos ver isso com mais detalhes. E o quarto surto ocorreu em 1960, 1970, com aquelas construções no arsenal das fragatas da classe marca 10, que eram da Vosper Thornycroft inglês, projeto inglês, que foram duas construídas no arsenal, né? Aliás, até numa recente entrevista, o almirante Coelho da Costa, José Carlos Coelho, ele disse que esses dois no Brasil foram por acaso, porque o presidente da Vosper Thornycroft disse que não poderia construir 6, que não tinha espaço na agenda para construir 6 lá, né? Então essas duas vieram para nós por acaso, né? E elas ajudaram muito a fomentar a construção naval nacional. Esse quarto surto se prolonga até, inclusive, entrando pelo século XXI, e aos trancos e barrancos, né, a gente tenta, com as restrições orçamentárias, manter, né, as determinações da Estratégia Nacional de Defesa, né, com muita restrição, e nesse contexto estão os submarinos nucleares, né, que estão bastante atrasados no cronograma inicial, né. Muito bem. Agora, no pós-guerra, né, é aquilo que eu digo para vocês. Aí começaria, vamos assim dizer, a aliança Brasil-Estados Unidos. Os brasileiros esperavam que teriam prioridade nessa aliança, porque o Brasil participou da guerra efetivamente, enquanto os outros países do continente não participaram. Então, nesse pós-guerra, né, acontece que a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos, deixou ele mais preocupado com a Europa e a Ásia do que conosco. E aí a gente acabou não tendo nos Estados Unidos a atenção que a gente esperava que deveria ter, né? Os diplomatas americanos criavam obstáculos, achando que nós não tínhamos capacidade para operar esses navios, né? E não sabiam o que a gente ia fazer com isso, né? E eles eram muito preocupados com o equilíbrio no continente, né? Mas então, com o estouro da guerra, com a questão da Segunda Guerra Mundial, começou a haver realmente alguma ajuda americana. Em 1937, eles cederam planos para a gente construir aqui um tipo de destroyer que nós denominamos depois de classe A. Um destroyer pequeno, de 1.500 toneladas, e eles eram planos da classe Marran americana, né? E esses destroyers foram o Marcelo Dias e o Marise Barros, né? Foram construídos no Arsenal de Marinha. Mas já em 1940, né, o Brasil insistia em receber equipamento, mas não tinha a contrapartida de resposta positiva do lado americano. Então a gente começou a diversificar. Então a gente conseguiu planos britânicos para construir um outro tipo de destroyer também pequeno, e construímos no arsenal com material americano. Agora você veja a complicação que foi você usar planos britânicos e construir com material americano. Tanto que esses navios levaram bastante tempo para serem construídos. Foram navios que a gente denominou eles da classe A, né? Amazonas, APA, Acre, né? Uma série de 8 destroyers que foram construídos nessa época, né? Os anteriores, que eram planos americanos, eram o que a gente denominou de classe M. Não sei se eu me enganei ao falar classe A naquela ocasião, há uns minutos atrás, mas eram classe M, né? Bom, de 1942 a 1945, a guerra, de certa forma, repercutiu no nosso litoral com afundamento de navios mercantes. Então, os Estados Unidos, realmente, dessa vez, ele emprestou e nos deu cerca de 24 embarcações. Dentre essas 24 embarcações, 8 destroyers que nós denominamos aqui de classe B. Era o Bauru, Bracuí, Baipendi, são 8 destroyers com sonar, e aí se instalou no Brasil a doutrina antissubmarina. Foi nessa época, com o fornecimento desses equipamentos, desses destroyers da classe B, que o Brasil entrou e passou a ser, talvez, depois da guerra, o único país que tinha habilidade com a guerra antissubmarina.
Muito bem. Quando terminou a guerra, né, os Estados Unidos estavam muito mais preocupados, né, com a Guerra Fria, né, e nos deixaram um pouco abandonados, né. Os nossos autoridades insistiam em receber equipamentos que precisávamos manter e alegavam que a gente deveria ter uma prioridade em relação ao resto do continente, né. Havia uma amargura muito grande, né, de 45 a 50, pela falta de reconhecimento dos Estados Unidos da ajuda que nós tínhamos dado durante a Segunda Guerra. Bom, então, durante essa metade do século dos anos 40 e o início dos anos 50, foi muito pouca a ajuda americana, além daqueles 24, muito pouca coisa nós conseguimos. E a gente começou a ter a deterioração daqueles cruzadores que tinham chegado aqui em 1910. Quer dizer, 40 anos depois, eles estavam sucateados, né? Inclusive, nessa época, o embaixador americano aqui, o nome dele é Adolf Berle Jr., ele dizia que não tinha receio e era assim que ele assessorava os Estados Unidos, ele tinha um receio de nos entregar aeronaves complexas e modernas, porque nós não saberíamos como operar, e pior ainda, ele achava que não sabia qual é o uso que a gente faria delas. Muito bem. Bom, em 1950, a situação dos dreadnought estava deteriorada. Nós não tínhamos praticamente mais os cruzadores. Eles eram sucatas, né, encostados no porto, né. Então, nessa época, tá, após insistentes pedidos, é que vieram os dois cruzadores, o Barroso e o Tamandaré. Né? Quem tem um pouco mais de idade lembra dessas duas belonaves da Marinha, que eles eram da classe Brooklyn americana, 10 mil toneladas. Né? Então, esses navios, tá, o Brasil ficou entusiasmado, né? O almirante na época, Silvio Noronha, dizia que era uma das coisas mais marcantes da Marinha naquele momento era o recebimento desses dois cruzadores. E foram entregues pelos Estados Unidos a preços bastante facilitados e condições muito boas de pagamento. Foi praticamente um negócio da China. Né? Mas acontece que os americanos fizeram o mesmo, né, com a Argentina e a Rússia. Aquela velha preocupação deles de manter o equilíbrio, eles entregaram também para a Argentina e para o Chile cruzadores semelhantes nas mesmas condições. Foi aí, então, que a Argentina recebeu o Belgrano, né, que veio a ser afundado mais tarde, em 1982, na Guerra das Malvinas. Né. E o Chile recebeu o O'Higgins e o Pratt. Né. A Argentina, além do Belgrano, recebeu o 9 de julho. Quer dizer, os Estados Unidos deu 2 cruzadores para cada um. Né? Muito bem. Bom, a conclusão que a gente chega disso tudo, né, analisando a mensagem do Ala, que os Estados Unidos jamais terá confiança, levará algum tempo para ter confiança no Brasil. Na verdade, nunca tiveram. Né? E se fôssemos aliados importantes, como são outros aliados na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, ele não nos deixaria ficar com as Forças Armadas na condição que está. Nos entrega de vez em quando para o Exército alguns blindados, né? Entrega um navio aqui, um navio acolá, uma compra de oportunidade aqui. Tanto que o Brasil começou a diversificar, né? Devido à dificuldade de receber de um aliado que ele esperava reciprocidade e receber material, ele começou a diversificar. Então nós tivemos submarinos alemães, submarinos ingleses, né? Nós recebemos agora, por exemplo, compramos o Ocean, né? A compra de oportunidade, andamos comprando também outros navios na França. Quer dizer, a França começou a entrar nesse mercado brasileiro de oportunidade, porque nós não conseguimos com os Estados Unidos aquelas facilidades que a gente esperava que conseguia, a facilidade que a gente acha que um aliado deve ter de um país que considera um aliado estratégico importante. Então, eu não acho que os Estados Unidos nos olhe, tá, militarmente com qualquer preocupação. Consiga mostrar aos Estados Unidos que a gente é um aliado importante e que nós precisamos ter as nossas Forças Armadas operacionais, né, que nos ajudem, entende, a manter essas Forças Armadas operacionais e nos deixe como realmente aliados que importem, aliados que possam ajudar alguma coisa. Né. Era isso que eu queria falar, rebatendo essa questão, né, da aliança militar
nos Estados Unidos com o Brasil, que depois do pós-guerra, que é uma ilusão que eles tenham sido os grandes aliados brasileiros. Né? Por enquanto era isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, apertem aí para dar o joinha. Se não gostarem, dá o não joinha, faz parte, como sempre. Muito obrigado e até a próxima.